Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da HIT. O programa de hoje vai falar sobre a evolução das próteses de silicone. Quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o cirurgião plástico, o Dr. Wagner Montenegro. Ele já está nos nossos estúdios. Você não saia daí, a consulta ao doutor está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre a evolução das próteses de silicone. Se você tem alguma dúvida, quer saber como essas cirurgias são feitas, a gente vai falar aqui no programa. Ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Sua participação também é bem-vinda pelo Twitter, @consultadoutor, ou por e-mail, consulta@hittv.com.br. Por e-mail você já aproveita, sugere um tema que a gente traz um especialista para falar sobre o assunto. Quem está ao meu lado hoje é o Dr. Wagner Montenegro, que é cirurgião plástico. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Um prazer, boa tarde, Denise. Boa tarde. Vamos esclarecer então essas dúvidas e falar sobre essa evolução das próteses de silicone, né? Porque quando a gente pensa em cirurgias estéticas, eu já entrevistei outros profissionais e de ano para ano varia o que está em primeiro, né? Se é a colocação de prótese de silicone, se é lipoaspiração. Então está sempre no topo aí desse ranking, né? Primeiro eu queria saber quando é que surgiram as próteses de silicone? É bem interessante essa história, né? Porque um cirurgião, o David Summers, ele, por volta de 1950, assim, ele estava participando lá de uma transfusão de sangue e ele pegou a bolsa de sangue e começou a mexer e falou assim, e fez aquela, né, a conexão e imaginou utilizar alguma coisa semelhante para aumentar a mama, né? Então a criação foi a prótese de silicone para mama mesmo, a ideia inicial foi essa? Inicialmente sim. Daí o primeiro teste foi feito num cachorro, né? Foi colocada embaixo da pele a prótese e depois de 2 semanas teve que tirar porque ela mordeu a pele, né? Mordeu os pontos. Depois em 62, né, já melhorada a prótese, né, foi colocada no primeiro ser humano, que foi uma mulher, que hoje, se não me engano, está com 86 anos, mais ou menos, e foi colocada em 62. Então, a primeira pessoa, o primeiro ser humano, que foi feita uma inclusão de prótese de silicone, foi em 62, então fazendo 50 anos, né? Da colocação da primeira prótese de silicone. Foi um sucesso. E ela está viva até hoje. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Tá. Então a prótese de silicone surgiu para fins estéticos, sim. Exatamente. Depois ela foi utilizada, a gente vai falar mais para frente, para fins estéticos, mas também quando existe uma doença por trás, isso, né? Uma reconstrução de mama, né? Tá. Vamos falar da segurança das próteses, doutor, porque no finalzinho do ano passado, começo desse ano, a gente teve aí uma polêmica envolvendo próteses de silicone de uma marca francesa, né? Foi uma polêmica muito grande, algumas mulheres ficaram até muito preocupadas, cada uma correu para o seu cirurgião plástico, todo mundo queria saber se aquela prótese estava nela, né? Se o problema também estava no corpo dela. Explica isso para nós, como é que foi isso e como é a segurança hoje? Eu assim, as pessoas ficarem preocupadas é natural, né? Eu acho que é até bom que todas as pessoas saibam que existe um problema para buscar a informação, para saber se ela faz parte desse grupo de pessoas e exatamente o que eventualmente pode acontecer. Para a gente falar um pouquinho da qualidade, da segurança, eu acho que a gente podia falar um pouquinho da história, de como ela foi evoluindo. Vamos sim. Né? E o que aconteceu nesse caso, especificamente, nesses 2 casos, né, que aconteceram no fim do ano passado. O doutor até trouxe as próteses. Eu trouxe aqui umas próteses. Né? Pena que a câmera não consegue pegar a textura, né? A textura. É verdade. Esta aqui... Mas acho que manuseando dá para a pessoa ter alguma noção. Ela é bem macia, tá vendo? Bem molinha, né? Diferente. Essa é uma das primeiras, é isso? Essa aqui é uma das primeiras próteses. Deve ter uns
uns 30 anos essa prótese. Foi retirada de uma paciente que tinha essa prótese já há uns 20 anos. Tá. Então o que acontece? Fala assim, mas essa aí não está rasgada, né? Porque essas próteses aqui, que foram as primeiras, elas eram bem macias, porque o objetivo era que ela ficasse a mais natural possível, e a ideia é de que, se ela fosse bem macia, o organismo não ia atacar ela, né? Não ia tentar englobar essa prótese. Né? Tá, mas então, o organismo faz isso? Às vezes sim. E fez isso nesse caso, por exemplo? Nesse caso não. Então essa textura realmente favorece esse não envolvimento do organismo da prótese? Ela favorece, mas em compensação, ela é muito menos resistente. Esse caso aqui é um caso excepcional. Tanto que a gente não pode nem manusear muito ela, porque ela está bem. Eu manuseei essa prótese, realmente parece que você está em perigo. Parece que ela vai estourar. Essa aqui ó, é totalmente diferente. Essa né? é essa mais é a prótese atual. Tá. Tá, ela evoluiu para essa. Essa é uma prótese. Isso é uma prótese que se tentou fazer uma camada mais grossa, né, mais espessa, para evitar a rotura. Essa aqui, a estatística mostra que com 12 anos ela rasgava. Essa aqui ela já era mais durável e o objetivo foi basicamente aumentar a espessura da capa, né? Mas o gel era muito parecido. Tá, se você rompesse essas duas próteses, é um líquido que sai? É um óleo. Esse aqui é um óleo, esse aqui é um óleo. Tá. Essa aqui, ela é uma prótese moderna. Então, qual que é o objetivo dessa prótese moderna? Ela tem que ser extremamente resistente, né? A capa dela tem que ser muito resistente, né? Você aperta, ela não estoura. Dá um pouco de medo de fazer isso, né, doutor? E o conteúdo é um gel coesivo, é como se fosse uma gelatina. Tá. Né? Então, você rasga, ela não escorre. Então, ela é mais... As moléculas são maiores, ela passa essa capa com mais dificuldade. Né? Então, você mexe nessa prótese aqui, ela não solta um óleo. Tá. Essa aqui, você mexe, depois de um tempo, a mão fica escorregando. Deixa eu fazer esse teste, ver se é isso mesmo. É verdade. Tem uma... Bom, primeiro que dá muito medo de manusear essa prótese aqui, que é mais antiga, né? Então, parece mesmo que ela é bem frágil. Isso aqui durava no corpo da mulher quantos anos? Uns 12 anos. 12 anos. E hoje? Essa prótese aqui, que é a prótese moderna, ela é feita em 3 camadas, pelo menos, né? E por isso que ela tem uma resistência maior, ela é muito menos permeável. É difícil saber porque não tem... Essas próteses não estão sendo usadas há tanto tempo assim para saber quanto tempo vai precisar. Mas porque à medida que o tempo vai passando, as próteses vão sendo melhoradas. Então as próteses de hoje, que são usadas hoje, elas são diferentes das próteses que são usadas há 5 anos. Agora, essa prótese aqui, esse tipo de prótese, tem durado aí uns 15, 20 anos. Tá. Mas a gente prefere que as pacientes considerem que ela dure 10, para ela aumentar a vigilância, né? Aumentar, sempre fazer os exames, todo ano fazer exame, que basicamente é ultrassom, pelo ultrassom de mama, que é um exame que todas as mulheres têm que fazer todos os anos, independente de ter prótese ou não. Se tiver prótese, mais importante ainda. Tá, então, o exame anual da mulher é ultrassom das mamas. Ultrassom de mama. Tá. E nesse período, entre um exame e outro, se romper, o silicone, como ele demora muito para sair, ele não vai causar problema nenhum, porque no outro ano você vai detectar o problema e vai resolver o problema. Então, e também é bem difícil, né? O paciente fez o exame num dia, furou a prótese no outro dia, ela vai fazer o exame só depois de um ano, né? Tá. É difícil. É muito raro isso acontecer. Tá, ainda assim, de ano em ano, fazendo esse acompanhamento, a mulher está segura com essa prótese. Isso. Agora, quanto mais cedo ela fizer, mais vezes ela vai ter que trocar. Ah, sim. Então, e essa vigilância vai começar mais cedo também. Mamografia, doutora, é uma pergunta que muitas pessoas fazem também. A mulher que tem prótese de silicone pode fazer mamografia? Pode fazer mamografia, não tem problema nenhum. Você vê que a prótese ela é muito resistente. Tem que avisar? Tem que avisar, tem que avisar. Mas quem está fazendo o exame lá já percebe, né? Já tem a experiência. Essa prótese aqui é uma prótese usada.
Vamos Ó, o doutor vai Vamos romper, então, romper essa prótese? Essa prótese, pra gente ver como é que ela como ela é dentro. Tá. Não é algo que espalha, né, no organismo, então, né? Então ela... Então, ainda Essa que ela aqui, estiver rasgada, ela vai continuar aí ela dentro, fica pelo que a assim. gente viu, né? Isso, exatamente. Tá. Agora, aparentemente, dá pra perceber? O que acontece, o que você percebe? A paciente, ela percebe o seguinte: quando ela aperta a mama, chega um determinado momento que ela sente uma resistência, tá? Que é quando ela chegou ao fim da elasticidade da prótese. Essa aqui, como a prótese não tem resistência, você encosta um dedo no outro, né? Então ela vai, se ela quiser fazer alguma coisa, pelo menos para ter alguma ideia, seria isso: apertar. Quando ela perceber que eventualmente a mama ficou mais mole, né, significa pode significar que ela rompeu. Agora, Entendeu? o que pode fazer uma prótese dessas mais modernas romperem no corpo da mulher? Bom, basicamente a resistência dessa prótese, porque elas são feitas, né, numa série, são feitas em série essas próteses, e você tem lá 99,999% ela tem uma resistência alta, mas pode acontecer, né, estatisticamente, dependendo do número de próteses. Você pode ser essa mínima porção, que né? tenha algum defeitinho Tá. na confecção e ela pode romper precocemente. Os cuidados pós-operatórios. Antes de falar dos cuidados pós-operatórios, já que a gente rasgou aí uma prótese, qual era o risco, qual era a dúvida de quando houve aquele problema, o problema das próteses francesas? Nós começamos a falar, agora vamos concluir o que aconteceu. O que acontece? Agora, lá na Inglaterra, se chegou à conclusão que o silicone, apesar de não ser um silicone médico que foi usado, ele não causa problema à saúde. Tá. O problema principal dessa prótese é que a cápsula não é resistente. Isso e que ela envolve... rompe, essa capinha aqui que eu cortei, né? Que essa é resistente? Essa é resistente. A da marca francesa, A marca daquele lote específico. Exatamente. Ele foi feito de uma maneira, na vulcanização ou nas camadas que foram colocadas, que ela tem menos resistência e acabava rompendo depois de 2 anos, 3 anos, né? Um produto que deveria resistir pelo menos uns 15 anos ou 20 anos, ele estava rompendo com 2 anos. Tá. Né? A gente vai falar mais sobre isso, depois eu quero ver também essa capinha aí, quero poder tocar nela. Agora a gente vai atender uma ligação, doutor. Quem quer falar com a gente ao vivo é a Anete de Macapá. Olá, Anete, boa tarde para você. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de fazer a cirurgia, mas eu queria saber se faz a cirurgia com anestesia só no local, só nos seios. Eu não entendi sua pergunta, Anete. Vou pedir para você repetir. Sobre a anestesia, você queria saber? Tá. Se dá para fazer, colocar uma prótese no seio só com anestesia no local, sem anestesia geral. Obrigada, Anete, pela sua participação, obrigada pela pergunta. Doutor, dá para fazer, então, colocação de prótese de silicone nas mamas com anestesia local? Como é feita aí essa escolha da anestesia? Olha, a escolha, basicamente, é do cirurgião, né? Mas os 3 tipos de anestesia podem ser utilizados. Ou o bloqueio, que seria uma peridural alta, anestesia local com uma sedação. Então a paciente vai ficar dormindo e o cirurgião faz a anestesia local, ou seja, injeta no local o anestésico, ou anestesia geral. Tá? Os três tipos de anestesia são muito bons, né? Essa ideia que a população tem de que a anestesia geral ela é mais arriscada não é verdadeira, né? A anestesia geral ela é muito segura, é uma das mais seguras que tem. Tá? Mas
pode ser feita com anestesia local e sedação. Eu, particularmente, faço muito com anestesia local e sedação. Considero uma boa opção. O paciente fica dormindo. O paciente fica dormindo, não vai sentir nada. Tá. Agora, existem limitações que devem ser consideradas, né? Por Então, exemplo? se é um procedimento um pouco mais complexo, se essa prótese vai ser colocada atrás do músculo, você já tem alguma limitação com relação à utilização da anestesia local, né? Mas, com relação à segurança, desde que a paciente faça essa cirurgia num local adequado, ou seja, no hospital, com equipamento adequado, com o anestesista presente na sala, as 3 opções são boas. Tá. Entendeu? Isso aí, então, quem vai escolher é o médico, quem escolhe. E esse mito que as pessoas criaram de que anestesia geral, as pessoas têm medo disso. Tem medo. Todo o programa que a gente fala de cirurgia, a pessoa pergunta sempre se não dá para fazer com anestesia local, porque a anestesia geral a pessoa tem medo. Não tem que ter medo. O anestesista está o tempo inteiro do lado acompanhando o procedimento. Tem que ter um anestesista lá, né? Tá. Tá? Tem que ter. Tem que ter sempre um anestesista. Para esse tipo de procedimento, que você vai fazer pelo menos uma sedação, você precisa ter um anestesista. Tá. Doutor, então o senhor disse que grande parte daquelas próteses que ficaram sob suspeita da marca francesa, daquele lote específico que tinha capa um pouquinho mais menos resistente, rompia mais cedo. A pessoa que tem aquela prótese daquela marca, sabe que é daquela marca, tem uma numeração, sabe que é daquele lote. Então, quando foi noticiado na imprensa do mundo inteiro que as próteses foram colocadas em pacientes de vários países, né? Isso, Por exemplo, a pessoa sabe que aquela prótese está nela, que aquele lote está no corpo dela? É assim, o lote ainda não está totalmente definido. Está se fazendo um inventário, né, Tá. dos casos do mundo todo. Está sendo feito um inventário. O que acontece? Nós sabemos que prótese foi colocada em cada paciente, a numeração da prótese e se pertence e a que lote pertence. Tá? Então, mais para frente, a gente vai poder até orientar a paciente. Falar o seguinte, olha, esse lote que você colocou, essa prótese que você colocou, pertence a um lote que é normal, que não tem problema nenhum. Mas ainda não chegamos nessa Por enquanto, a gente fase. sabe que é daquela marca. Exatamente. E que não eram todas Não eram as que todas. estavam com problemas. Exatamente. Tá. Agora- Então, a pessoa que tem aquela marca, a prótese daquela marca no corpo dela, fez o quê? Qual foi a recomendação dada? A recomendação é você manter a prótese e substituir a prótese se ela romper. Tá. Né? Como a gente precisa... eu acho que isso aí é muito simplista, né? Essa orientação. Então, o que nós temos feito? Temos orientado a paciente a fazer ultrassom de 6 meses. Como ele não é um exame invasivo, não é agressivo, não causa problema nenhum, o paciente faz o exame de 6 meses até a gente ter uma informação mais fidedigna com relação a lotes e esse tipo de coisa. Tá. Agora, na sua opinião, o senhor acha que quando esses lotes forem bem definidos, que a numeração toda for definida, então, os lotes que estavam ou não com problemas, as pessoas, vai ficar a cargo do paciente escolher se troca ou não? O senhor acha que isso vai ser uma recomendação dada mesmo? Porque havia maior chance de se romper antes do prazo. Não significa que todas vão se romper, né? Exatamente. Bom, vai depender da estatística. Né? Se for uma estatística muito alta de rotura naquele lote, acho que vai ser recomendado substituição da prótese. Tá, e tem que fazer uma nova cirurgia. Uma nova cirurgia. Tem algum problema em fazer uma nova cirurgia, por exemplo, 2, 3 anos depois de ter colocado a prótese? Não tem problema nenhum. Problema nenhum. Tá. Tanto faz, se for pela axila, colocou pela axila, pela areola ou suco inframamário, o tratamento é feito pela cicatriz anterior, né? Então, bem tranquilo, não tem nenhuma dificuldade, não. Tá certo. Tem mais uma ligação, doutor. Tem mais gente querendo falar com a gente ao vivo. Agora a gente vai falar com a Olívia de Uberlândia, Minas Gerais. Olá, Olívia. Boa tarde para você. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade. Eu gostaria de saber, porque minha filha está grávida de 2 meses, eu gostaria de saber a respeito da amamentação. No caso, que ela já tem silicone, já tem uns 5 anos.
Excelente pergunta, então, Olívia. Muito obrigada pela sua participação. Doutor, outra pergunta que muitas pessoas fazem também é com relação à amamentação. Como é que fica isso? Fica ótimo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Viu, Olívia? Pode falar para sua filha amamentar direitinho o filhinho, porque faz bem. Não interfere em absolutamente nada. É claro que algumas... pode acontecer de a mama ceder um pouco, né? Dependendo da quantidade de leite, o quanto que a paciente... Como acontece com pessoas também que não têm a prótese. Que não tem a prótese, né? Tá certo. Se isso acontecer, tem que fazer uma nova intervenção para recuperar, né, a mama, os efeitos da amamentação e gestação. Tá. Agora, depois de algum tempo, a pessoa vai ter que fazer uma nova cirurgia. Não vai ficar para sempre com essa prótese, né? Pelo menos por enquanto a gente não tem uma prótese de silicone que seja para a vida toda. Eterna, né? A pessoa vai ter que fazer essa cirurgia de novo, né? Então, a Olívia ligou para cá, a filha dela colocou prótese há 5 anos. Segundo ela, agora vai ter um bebê, daqui uns 5, 7 anos, provavelmente ela vai ter que fazer uma nova cirurgia, é isso? Assim, eu acho que eu tenho que analisar caso a caso, né? Tá. Dependendo da marca da prótese, a gente sabe que ela tem uma durabilidade maior. E é uma questão estatística, né? Então a gente vai saber, a partir de uma quantidade X de pacientes que colocaram a prótese, aquele lote ou aquela tipo de prótese, qual a durabilidade dela média? Então está durando, sei lá, 18 anos. Então a gente, depois que a gente souber essa estatística, a gente vai colocando as próteses, né, futuras, a gente vai orientando o paciente. Não, olha, acho que com 18 anos você vai ter que trocar. Doutor, é verdade, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas eu só vou fazer essa pergunta para a gente encerrar esse bloco. É verdade que quando você troca a prótese, então passou 10, 12 anos, você vai ter que fazer a substituição da prótese, você tem que trocar por uma maior? Olha, o que acontece? Quando você coloca a prótese, a pressão da prótese, se a paciente não engorda, ela mantém o peso, a pressão que a prótese faz na mama dá uma certa atrofia da mama. Né? Então ela dá uma diminuidinha. Não por causa da prótese, mas por causa do tecido mamário que ela tinha, que diminui um pouco. Tá. Então, em geral, essa mama cai um pouquinho, né? Fica um pouco mais vazia. Então, se a paciente tem condição de aumentar, a gente pode aumentar. Mas se ela já está com uma prótese grande, tá. daí já é uma outra A gente vai falar sobre isso, então, no próximo bloco, da medida, né? Isso. Então, de repente, alguém chega no seu consultório e quer colocar uma prótese muito grande que vai ficar desproporcional. Isso é falado para ela? Você pode se rejeitar, se recusar a fazer essa cirurgia? No próximo bloco, então, o doutor Wagner Montenegro, que é cirurgião plástico, tira essa dúvida para nós e vai dar muitas dicas, muitas outras informações. Se você que está em casa tem dúvidas, aproveita então esse momento e liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Não saia daí, a gente volta já já. Nós estamos de volta. Você que ligou a televisão agora, o Consulta ao Doutor de hoje fala sobre a evolução das próteses de silicone. E quem está tirando todas as nossas dúvidas é o doutor Wagner Montenegro. Ele é cirurgião plástico, está esclarecendo aqui muitas dúvidas. Eu deixei uma pergunta, então, no finalzinho do bloco anterior, que era sobre o tamanho da prótese. Porque como é que a paciente chega no teu consultório, então? Ela chega querendo aumentar as mamas, mas ela já tem uma medida, ela já sabe o que ela quer colocar nela? Como que é isso? Cada paciente tem uma personalidade diferente, né? Então, existem aquelas pacientes que querem um resultado o mais natural possível. Elas querem aumentar a mama, mas que fique o mais natural possível e que não se perceba que tem a prótese. E tem algumas outras pacientes que fazem questão de que pareça que tem a prótese. Né? Disso vai depender o quê? O formato da prótese? Olha, formato, altura, a projeção da prótese e o posicionamento da prótese. Né? O local que é colocado, ou mais em cima, ou mais embaixo, atrás do músculo ou na frente do músculo. Né? Então, quando você coloca atrás do músculo, você tem uma tendência de jogar a prótese um pouco mais para cima. Então, a paciente fica com o colo mais evidente, né?
fica mais, o colo fica mais sensual, né? Ele tem algumas desvantagens, né? Colocar atrás do músculo. É uma cirurgia mais dolorosa, bem mais dolorosa. A consistência não fica tão natural, né? Mas basicamente, com relação a volume, eu acho que o importante é que o cirurgião ele tem que educar um pouquinho o paciente também. Ele tem que ensinar as pessoas, né? E nós temos que ensinar as pacientes de que quando você coloca uma prótese, né, a paciente não é uma mama, né? Ela é um conjunto. Então você não pode simplesmente ficar pensando na mama. Tem que combinar com ela. Você tem que combinar com ela tem que saber que se ela joga, se ela pratica esporte, você não pode colocar uma mama muito grande. Dependendo do tamanho que você vai colocar, que ela está pedindo para colocar, a pele não vai suportar, essa mama vai ceder, tá certo? Então, tem uma série de fatores que tem que se levar em consideração. Não significa que a paciente chega no consultório e fala assim, doutor, eu vim aqui colocar uma prótese de 700, quero que você coloque assim. Não é assim. Tá. E agora, você faz as medidas e vê quanto que fica proporcional a ela, porque tem mulher que quer colocar a prótese de silicone, mas já tem alguma coisa, não é reta, Isso, né? Exatamente. Então você vai colocar menos nessa mulher. Então, como é que a gente faz na consulta? A paciente veste um macacãozinho assim, que é elástico, e nós temos moldes de próteses, então nós vamos colocando, e esse volume que a gente está colocando vai ser somado à mama que ela tem. Esse é o ideal. Nós colocamos e a paciente olha no espelho. A gente procura colocar primeiro uma prótese grande e depois nós vamos diminuindo, né? Porque senão pode ser que ela pare antes. Né? E depois você coloca a que ela escolheu e ela acha pequeno, que é o que eventualmente pode acontecer. Então nós colocamos uma grande. Agora é melhor que fique menor do que você colocar uma muito grande e depois seu corpo, a sua pele não suporta isso. E a gente sabe que tem problema de estria, a gente sabe o que acontece. Existe, né? uma flexibilidade, na verdade. Né? Então, existem mulheres que podem colocar de 280 até 400. Nesse intervalo, ela ainda está adequada. Se colocar mais de 400, daí já vai começar a sair fora dos parâmetros de normalidade né? Agora, tem pessoas que você sabe, olha, você tem que colocar 300, não tem. Se você colocar menos, não vai fazer efeito. Se você colocar mais, não tem pele, né? Porque quanto menos mama a paciente tem, mais prótese ela precisa. Em compensação, ela tem menos pele. Não é verdade? Então é uma situação complicada. Você precisa mostrar isso também para a paciente. Eventualmente ela fica descontente? Rarissimamente, rarissimamente. A paciente, às vezes ela fica descontente quando ela tem receio de colocar uma prótese muito grande e ela vai lá e quer ser muito econômica. Tá. Daí ela colocou lá, sei lá, 280 e acha que já é muito. Aí no pós-operatório, ela olha e fala assim, nossa, adorei. Só que está inchado. Né? Daí com o tempo... Quanto tempo para desinchar? Com 30 dias desincha bem já. Né? Ela vai se acomodar com 6 meses, mas com 30 dias já dá para ver. E o que acontece? Daí ela fica insatisfeita. Por isso que é recomendável, quando você vai fazer o exame, partir de uma prótese grande e ir baixando. Inclusive, eu peço para a paciente levar a roupa que ela está acostumada a usar, para ela se ver com a roupa do dia a dia dela. Né? Então, ela coloca a prótese, nós colocamos a prótese e coloca a roupa em cima, né? Que ela está acostumada. Daí ela se enxerga bem, né? Daí a gente avalia se tem que colocar um pouquinho mais para dar o efeito que ela está vendo. Né? Tá. Pode haver um susto por esse inchaço? Então, quando a paciente escolheu aí o limite do que ela gostaria, depois ela fala, doutor, ficou muito grande. Isso acontece. Aí tem uma tranquilidade que vai desinchar. Isso, perfeitamente. Tá. O que acontece é o seguinte, isso é muito raro acontecer quando a paciente não tem mama nenhuma. Porque não tem muito o que inchar, não tem muito tecido para inchar. Ela tem pouca mama,
Mas a paciente que já tem um pouco de mama e você coloca uma prótese, essa mama toda vai inchar. Agora, doutor, você precisa se adaptar também, né? Porque um dia você era de um jeito. Então, a sua roupa te vestia de uma forma. No outro, você ganhou uma coisa extra ali, né? Mas a satisfação no olhar das pacientes é uma coisa fantástica. Essa é uma adaptação que é praticamente instantânea, viu? Doutor, tem pergunta aqui da Ana, do Paraná. Ela disse que a prótese dela escorregou. Aí ela fez um novo procedimento cirúrgico e ele usou a mesma prótese. Ela quer saber se isso é normal de acontecer. Primeiro escorregar e depois fazer a cirurgia novamente e usar a mesma prótese. O escorregar, é difícil saber exatamente o que significa isso, né? Tem várias possibilidades que podem ser escorregar, né? Existem pessoas que têm o sulco muito frágil, muito molinho, né? E o peso da prótese acaba eventualmente escorregando, ultrapassando o sulco mamário. Pode ser, não sei se é o caso dela, mas essa é uma das possibilidades. A utilização da mesma prótese não tem problema nenhum. Se a prótese não tiver contratura capsular, que é a rejeição, né? Quando o organismo aperta a prótese, se não tiver tido infecção, se ela tiver íntegra e se ela não for muito antiga, né? Eu acho que se ela tiver 5 anos, a prótese, a gente pode pensar em substituir já, né? Apesar de ter cedido. Mas aparentemente, pela pergunta dela, é um caso recente, alguma coisa que aconteceu recentemente, né? Parece Daí que você sim, usa... pelo relato, né? Parece que sim, pelo relato, Isso, né? pelo relato. Então, se for uma coisa recente, refaz, usa a mesma prótese. Usa a mesma se prótese. já tem alguns anos, então é prudente usar uma prótese diferente. Substituir a Já aproveita e substitui, né? já pensando na próxima cirurgia, né? Evitar colocar o mais distante possível a próxima cirurgia. Pergunta da Márcia, aqui de São Paulo. Ela diz que tem prótese de silicone, já faz alguns anos, só que agora ela quer tirar. Ela tem 480 ml, né, a medida? Pode ser, existe de 480. Isso, 480 ml. Ela quer saber se ela pode tirar essa prótese, se o seio dela vai ficar caído. Pode simplesmente tirar? Cansou da prótese de silicone? Poder tirar, pode. Assim, como vai ficar essa mama varia, tem várias possibilidades. Se ela tem a prótese há muito tempo, a mama dela vai ficar pequena realmente, porque deve ter dado uma atrofia, né, nesse parênquima mamário. E se a mama cedeu, se ela estava muito caída a mama, ela vai ficar vazia e bem flácida, né? Então precisa avaliar o caso, isso aí ela tem que voltar no cirurgião plástico que fez a primeira cirurgia, que ele vai ter a condição perfeita de orientá-la, né, com relação a isso. Pergunta da Maria, também aqui de São Paulo. Ela disse que a filha dela colocou prótese de silicone nas mamas com 18 anos. Agora ela tem 24 anos e o ginecologista nunca pediu para fazer a ultrassom das mamas. Ela relata que a filha dela agora mora em Portugal. Se ela precisa correr atrás disso, de fazer esse ultrassom, saber se está tudo ok, ou ela fez com 18 anos, com 28 mais ou menos, ela já vai e troca. Não, ela tem que fazer ultrassom todo ano. Tem que fazer. O ultrassom vai dizer o quê das mamas da mulher? Sobre as mamas? Primeiro que ela tem que fazer para evitar, para saber se a mama tem nódulo, se tem algum problema. Então, independente de ter prótese, ela tem que fazer ultrassom. E que o ultrassom pode identificar? Ele pode identificar se a prótese está rompida, né? Porque ela vai identificar líquido dentro da prótese, vai identificar água dentro da prótese, né? E vai identificar, às vezes, bolinhas de silicone fora da prótese. Isso é uma possibilidade. A outra coisa que ele identifica é quando a prótese tem dobras. Né? Quando a prótese tem dobras fixas, significa que o organismo está dando uma apertada nessa prótese, né? E o que acontece? O silicone, ele fica raspando no próprio silicone. Aí tem risco de estourar. Tem uma incidência maior de rotura nesses pacientes. E o que tem que fazer, então? Detectado essa dobra, isso. Se tem uma dobra fixa, você vai palpar, você vai perceber que a mama está meio dura, que a prótese está meio consistente.
o organismo está rejeitando essa prótese, está formando uma cápsula, apertando essa prótese. É recomendável substituir essa prótese. Tá, tem que fazer uma nova cirurgia. Uma nova cirurgia. Nós tiramos a prótese antiga, tira essa capa que o organismo formou e coloca uma nova prótese. Tá. Vou aproveitar então, já que você falou da prótese encapsulada, né? A pergunta da Beatriz, de São Paulo. Ela quer saber o que é isso? O que é uma prótese encapsulada? Sempre que nós colocamos a prótese dentro do organismo, o organismo vem aqui em cima assim e faz uma pelezinha. Né? Então a prótese fica totalmente isolada do organismo. Tá. Né? Fica dentro de um saco, o organismo forma um saquinho. Né? E essa é uma cápsula que sempre ocorre. Essa cápsula pode ser mais fininha ou mais grossa. Né? Se a prótese tem uma característica de soltar um pouco de silicone ou teve uma infecção transitória lá durante a cirurgia, ou às vezes os canaizinhos da mama podem soltar um pouco de secreção em volta da prótese, o organismo identifica esse produto que tem em volta como alguma coisa que é fora do organismo, né? Como um antígeno que se chama. Ele vai produzir um anticorpo e vai apertar essa prótese, vai tentar jogar essa prótese para fora. Aí, nesses casos, tem que fazer Isso, daí tem que fazer a cirurgia. Doutor, vamos atender mais uma ligação, é a última de hoje, então, quem quer falar com a gente é a Andréia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Andréia, boa tarde para você. Boa tarde. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber sobre a prótese de glúten. Qual é as implicações de uma cirurgia da prótese de glúten? Perfeito, então, Andréia, obrigada pela sua participação. Aproveitar, então, que o programa está acabando, aí a gente já fala das outras próteses, doutor. Olha, ela perguntou especificamente sobre a prótese de glúteo. Essa aqui é uma prótese de glúteo. Se você percebe que ela é muito mais densa, o silicone que tem lá, ele é muito mais grosso, a cápsula muito mais resistente, né? Tem essa fitinha aqui que ela... Até porque tem pressão o dia inteiro, Isso, né? Exatamente. Ao sentar, enfim. Essa fitinha aqui tem ele é radiopaco, né? Então você pode tirar um raio-x, você vai ver a posição da prótese, se ela está virada ou não. Tá. E essa prótese de glúteo ela é colocada dentro do músculo glúteo, né? Então, a paciente, a impressão que dá é que ela fez muita ginástica, então ela tem um bumbum empinadinho. Essa prótese aqui, ela dá um efeito totalmente natural. Você vê que ela é uma gota, né? Tá. Antigamente, a prótese de glúteo era igual a de mama. Né? Era redonda, assim, daí ficava parecendo... Bem, parecia mesmo a orelha do Mickey, assim, sabe? É redondinho. Tá, hoje em dia, então, é bem mais natural e tem também uma outra prótese. E essa prótese é a prótese de panturrilha, que é para engrossar a batata da perna. Né? Que ela deve ser colocada dentro do músculo também, daí fica natural. E essa aqui é a prótese de peitoral masculina. Você vê que ela é totalmente irregular, né? Ela é colocada nessa posição. Tá, e ela, deixa eu dar uma olhadinha. Esse silicone também é mais resistente? Mais resistente. Essa dura para sempre. Essa sim para sempre? Essa, a de glúteo também. Tá, agora que tipo de exames tem que ser feitos nesses, a mesma coisa, corpos? Fazer ultrassom. Né? Pelo menos a cada 3 anos fazer ultrassom. Tá, porque tanto também... no glúteo, quanto no peitoral, quanto na panturrilha. Alguma restrição? A gente tem mais 2 minutinhos. Alguma restrição para quem tem prótese de silicone no corpo? Seja nas mamas? De glúteo tem que tomar um cuidado. Não pode tomar injeção no glúteo. Não pode tomar injeção. Precisa avisar, tá. Porque senão fura a prótese. Tá. Alguém que faz algum esporte um pouco mais agressivo, que tem uma pressão nas mamas, precisa tomar algum cuidado? Não. Necessariamente nada. Tá certo. A panturrilha também não, porque quase não tem... Não, quando ela fica dentro do músculo, não tem problema nenhum. Se fosse colocar... Existem algumas técnicas que colocam embaixo da fáscia, né? Daí ela muda de lugar, ela fica aparente, né? A mesma coisa do glúteo. Também existe uma técnica que coloca em cima do músculo. Tá. Ela não fica tão natural. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Vou deixar o site aqui então do doutor. Se tiver mais dúvidas, www.plasticamontenegro.com.br, plasticamontenegro.com.br. Doutor, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada, viu? O prazer foi meu.
Hoje eu conversei então com o Dr. Wagner Montenegro, que é cirurgião plástico, tirou as nossas dúvidas e nos explicou muito mais sobre a evolução das próteses de silicone. Obrigada pela participação, obrigada pela audiência. Um ótimo fim de tarde para você. A gente se vê amanhã. Tchau!